Então, irmãos, este Salmo 123 é um salmo pequeno, né? Em que o salmista começa falando como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor e os olhos da serva para a mão de sua senhora. Assim, a gente olha para o Senhor nosso Deus. E ele menciona que o momento é um momento de tristeza, de desprezo, de sofrimento, de abatimento, e espera na misericórdia, na piedade de Deus. Eu gostaria de falar hoje assim sobre o nosso olhar, né? Imagina que a gente tem a capacidade visual de focar lá longe, focar aqui perto. Nossos olhos têm como que lentes que ajustam para longe e para perto. A gente tem a capacidade de olhar e ter um foco numa coisa pequena, e temos a capacidade de olhar com uma visão geral, ampla. Pensa que, assim como nossa visão, esse dom da visão, tem essas variações e adaptações todas, também a nossa mente, o nosso olhar interno, a nossa visão das coisas. Então, nós olhamos para o futuro, nós olhamos para o passado, nós olhamos para fora, emocionalmente, psicologicamente, olhamos para dentro de nós e também olhamos para Deus. Provérbios 4, 25 diz, na NVI, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. O Salmo 121, o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, a se perguntar, de onde me virá o socorro? Essas variações do nosso olhar psicológico, elas falam como é que está a nossa vida. Por quê? Tem gente que sofreu muito no passado e não consegue nem olhar para trás. Ela fica procurando um olhar em outra direção, mas não consegue olhar para esse passado. Não quer nem saber. Tem gente que sofreu no passado e fica olhando o tempo todo para esse passado. Então, nós estamos terminando o ano, fechando aí mais um ciclo, e esses fechamentos de ciclo, eles servem para a gente parar, fazer reflexão, aprender, rever coisas, agradecer. Então,
quando você termina um ano, você olha para trás. Você olha para o que se passou, para tudo que aconteceu, para essa trajetória, esse percurso até aqui. Como é que foi este ano para você? E também é natural, numa reflexão dessa, você também olhar para diante. Como é? O que eu espero, o que eu desejo para esse ano que vai começar? Qual é a minha expectativa para o que vem pela frente? E todos esses diferentes olhares não são errados nem certos, fazem parte. O que é ruim para nós, para a nossa vida, é quando o olhar é fixo, rígido e você não consegue fazer uma alternância. Sem perceber, você está o tempo todo olhando para dentro de você, filmando, avaliando, sentindo, criticando, exigindo. Esse olhar excessivo para dentro de você adoece você. Tem gente que não está assim. Nunca olha para dentro de si mesmo. Nunca para refletir, para enxergar, perceber seus sentimentos, suas sensações, sua dor, sua raiva, sua tristeza. Nunca. Só fica olhando para os outros. A pessoa olha para todo mundo o tempo inteiro. Então, essa variação do olhar, eu olho à minha volta, eu olho para dentro de mim, eu olho para o amanhã, eu olho para o passado, de novo eu olho para dentro de mim, percebo quem está em volta, o que se passa, eu olho para Deus, eu busco a Deus. Assim é que a gente deve viver. Quando a gente fixa o olhar rigidamente, sem alternância, a gente se dá mal. Não sei se vocês já viram na internet os resumos de vídeos de gente com o celular na mão, andando, e tropeça, cai no buraco, cai dentro de um laguinho, e até acidentes graves, né? Porque a pessoa está andando e olhando para fixo para o celular, prestando atenção só naquilo, não está prestando atenção à sua volta. Por exemplo, me surpreende, eu ainda não vi, mas acho que vai começar a acontecer muito, os entregadores de moto, de bicicleta, o cara procurando o que vai fazer, não sei o quê, e olhando o celular e controlando a moto. Vai começar a atropelar gente. É um exemplo simples de como a gente pode sofrer, aumentar nossos acidentes de percurso, dificultar muito a nossa capacidade de nos adaptar às circunstâncias, se a gente fica olhando só para uma coisa. Aquele que fica olhando só para o futuro, pensando, imaginando, olha, o salmista diz aqui, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Neste salmo aqui, ele diz, para ti
que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Esse deve ser o nosso olhar principal. Mas perceba que tem pessoas que, para fugir ou do seu passado ou das suas circunstâncias, elas olham sem alternar o olhar, como que estivesse olhando para Deus, mas é um olhar religioso. Como assim, pastor? Você já viu aquela pessoa que é crente e quer ser muito fiel, muito zelosa na sua religiosidade, na sua fé, e fica olhando para Deus, esperando que Deus faça por ela aquilo que ela tem que fazer. A pessoa fica esperando que Deus opere na vida dela um milagre, onde ela tem que fazer um movimento, mas não faz. Fica esperando que Deus faça aquela parte que cabe a ela. Ela vai andar? Não. Ela vai melhorar? Não. Os problemas vão se resolver? Não. O outro olhar é o cara que olha para si e diz: eu faço, eu aconteço, e vai fazendo e acontecendo e nunca para olhar para Deus. E fica resolvendo tudo do seu jeito, do seu modo, do seu tempo. Então, queridos, pensa que na vida física, na vida prática, na vida emocional, nos relacionamentos, a gente precisa olhar para dentro de nós, rever, pensar, aprender a nos arrepender, reconhecer nossos erros. Uma vez eu vi um artista, numa dessas entrevistas rápidas assim: do que você se arrepende? Perguntou o repórter. Ele disse: eu não me arrependo de nada. Falei: que pena, que coisa triste essa pessoa não se arrepender de nada. Você olhando para trás, neste ano, eu pergunto: do que você se arrepende? Precisa saber do que eu me arrependo. Me arrependo do que eu fiz, me arrependo do que não fiz. Eu acho que eu deveria ter feito aquilo e aquilo outro, mas não fiz. Perdi o time. Então, esse olhar do passado, ele é fundamental para a gente rever o percurso, rever a nossa trajetória. E quando a gente olha e enxerga alguma coisa que não valeu a pena, a gente pode se arrepender, buscar o arrependimento, pedir perdão para Deus, conversar com a gente mesmo e dizer: não, pisei na bola. Mas é muito interessante, maravilhoso, espetacular, porque, como diz lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, se andarmos com Ele como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando a gente olha e revê alguma coisa que não foi boa e se arrepende, a gente pode olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu creio que o sangue me lava de todo pecado. E aí essa revisão traz leveza,
essa revisão traz um renovo para nós. Quando o Provérbios diz para a gente olhar sempre para frente, manter esse olhar, está falando nessa área da vida psicológica que a gente tem dentro da nossa vida mental, do nosso humor, como que um quartinho da esperança. Lá dentro de você tem muitos compartimentos. Imagina que tem um lugar que é onde você sonha, um lugar onde você idealiza, um lugar dentro de você onde você tem projetos. Alguns projetos antigos, algumas fantasias, aquilo é só uma imaginação. E nesse vai e vem da vida, nas dores, nas frustrações, a gente corre às vezes o risco de ficar magoado, de se abater, de perder a esperança. E aí a gente para de olhar para frente, de ter projetos. A gente desiste, vai levando, deixa as circunstâncias comandarem. Então, precisamos olhar para trás também e ver se a gente não trancou esse quartinho da esperança e não jogou a chave fora. Precisamos achar essa chave. Ah, não, guardei lá no baú. Abre o baú. Pega essa chave. Você é capaz de sonhar. Você é capaz de imaginar. Você é capaz de ter fantasias. Pensa assim. Uma criança pequena, o mundo criativo da mente de uma criança pequena tende a se exercitar nas fantasias. O que é uma fantasia, pastor? A fantasia é um pensamento imaginativo, criativo, que não guarda parâmetro com a realidade. No mundo da fantasia, é o mundo do desenho animado, cabe qualquer coisa. E a criança normalmente vive nesse mundo da fantasia. A gente pode chamar esse mundo de mundo mágico. E mágico aqui não é magia negra, não é como trevas, é uma função psíquica, é uma função da mente. É o mundo da imaginação. E a fantasia, nesse mundo da imaginação, ela não necessariamente tem parâmetros da realidade. A sua imaginação, Deus lhe deu para você soltar a sua cabeça, a sua mente, criar. E você pode observar que se a criança não sofre muito, não tem muita opressão, muita situação difícil, ela é capaz de se alegrar com pequenas coisas, com coisas simples, em geral. Porque ela tem muito essa expectativa, ela tem muito essa capacidade imaginativa, fantasiosa. Ela não conhece a maldade do mundo. E Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus.
Então, nós podemos dizer, a criança vive no mundo mágico, criança vive no mundo da fantasia, criança não compreende a vida, não sabe das coisas sérias da vida. É verdade. Mas Jesus falou que deles é o reino dos céus. Então, pensa que entre a fantasia, as ideias mágicas, a ignorância da maldade do mundo, tem aí neste ambiente, nesta dimensão, neste quartinho da imaginação da criança, uma capacidade de conectar no reino dos céus. Não é uma conexão plena, não é um conhecimento pleno de Deus, mas tem uma fé não poluída, total, cega, imatura, infantil, sim, mas tem um pouco de uma crença, de uma esperança. Só que a gente vai crescendo, vai caminhando, vai enfrentando a vida, vai enfrentando a realidade, vai se frustrando 1, 2, 10. E a gente, para sobreviver, vai cortando totalmente a nossa imaginação. E chega lá uma hora, tomando tanta pancada, pega a chave, tranca o quartinho, não abre mais, não entra mais ali. Na adolescência, a gente tem uma tendência de transformar, vai amadurecendo, vai percebendo que ideias infantis, muitas delas são completamente estapafúrdias, não tem conexão com a realidade, e vai transformando as suas fantasias em sonhos. Vai imaginando, mas começa a ter um sonho, começa a imaginar a vida, o futuro e desejar coisas. A partir dessa capacidade imaginativa, começa a sonhar. Tem sonhos. E às vezes você pega um adolescente, com um fone no ouvido, um olhar no infinito, viajando na maionese. Está sonhando. Quantas vezes você já sonhou? Quantos sonhos você já teve na sua vida? E quantos desses não deram em nada? A gente vai caminhando, vai batendo de frente com a realidade, com o mundo mal. Na adolescência a gente descobre que o mundo é mal, que o outro, às vezes aquele excesso de encarnação, bullying, né? Na infância e na adolescência, o cara descobre que o jogo é pesado. Relacionamento amoroso, frustração, traição. A vida é dura. E a pessoa vai abrindo mão dos seus sonhos. Mas, no processo de crescimento e de amadurecimento, restam alguns sonhos. E a diferença da fantasia infantil é que o desenho animado pode tudo. Para o sonho, é que o sonho tem um pouquinho mais de parâmetro com a realidade. Vou dar um exemplo. Imagina que uma garotinha pensa, quando eu crescer eu vou para Marte. Eu vou para Marte e em Marte eu vou casar com um marciano. Como assim? Troço maluco? Mas
teve essa ideia imaginativa, completamente improvável, impossível, desconectada com parâmetros reais. Mas ela cresceu e começou a sonhar de morar na Islândia. Imagina, viu o negócio de Islândia, falou, pô, a Islândia é legal, é frio, eu vou morar na Islândia. Beleza, está sonhando. Como que vai morar na Islândia? Da adolescência, a gente avança para os projetos. O adulto jovem aprende que nem todas as fantasias estão conectadas com a realidade, nem todos os sonhos são viáveis. E ele começa a conectar as fantasias e os sonhos com a possibilidade de realizar aquilo. Transformar aquele pensamento num projeto. Então, a criança tem a fantasia, o adolescente tem sonho, o adulto jovem tem projeto. Qual a diferença? É que o projeto não é uma realização, mas é viável. A garotinha pensava que ia casar com o marciano. Depois, adolescente, ela sonhou, ficou sonhando de morar na Islândia, casar com um islandês. Agora ela cresceu, ela aprendeu o idioma de lá, ela descobriu que lá tem tal e tal profissão, ela começou a estudar e ela tem um projeto de morar na Islândia. E ela fez um concurso e ganhou uma bolsa. Transformou aquele projeto numa realização possível. E ela agora já é um adulto jovem que vai morar na Islândia. Vai casar com um islandês? Sei lá. Mas aquilo é possível? Totalmente. Então, imagine que muitas das suas fantasias, muita da sua criatividade, da sua imaginação ficou para trás e nunca mais você visitou aquilo. Imagine que muitos dos seus sonhos morreram e você desistiu. Alguns tinham que morrer mesmo, porque não eram de Deus para você. Imagine que muitos dos seus projetos tinham bons parâmetros de realidade, não deram para acontecer, não foram possíveis, não foram adiante. O adulto jovem pega os projetos, trabalha em cima deles, rala, corre atrás, faz a sua parte, pede ajuda de Deus e transforma os projetos em realizações. Voltando, qual é o melhor olhar? Primeiro, a gente deve olhar para Deus. De manhã, de tarde e de noite, olhar à nossa volta, olhar para o futuro, olhar para frente, olhar para Deus, olhar para trás, olhar para nós, nos arrepender, olhar para Deus, olhar para o outro. E não travar, fugindo em nenhum desses modos de olhar. Então, quando você vai olhando para Deus, Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele vai entrando na sua vida, mais e mais, e vai trazendo o olhar dele para você. Ele vai chegando
pede licença, porque ele não invade nem arromba coração. E diz: meu filho, me dá a mão. Eu tenho ainda sonhos para você. Eu tenho projeto para você. No caso de José, ainda pequeno, filho caçula de Jacó, preferido do seu pai, a ponto do pai fazer uma roupa diferente para ele, uma roupa multicolorida. Naquela época, todo mundo usava um cinza, um castanho, uma roupa sem cor. Roupa colorida era só para pessoas diferenciadas, reis, príncipes. E Jacó fez uma roupa diferente para José. E Jacó mandava os filhos mais velhos irem trabalhar no campo. E mandava José ir lá ver como é que estava o trabalho. E José ia e voltava e dava notícia: olha, eles estavam em tal lugar, assim, assado. Eu imagino que de vez em quando José não trazia muita boa notícia. Estavam tomando banho, largaram as ovelhas, a ovelha fugiu, o cavalo não sei o que, a mula sumiu. Os caras chegaram super tarde em casa e o pai, José, voltou, deu a notícia e o pai deu uma bronca. Daquelas. E os irmãos foram dizendo: bonitinho, né? Roupinha de flu-flu, coloridinho, filhinho de papai, nós que vamos lá atrás daquelas ovelhas, daqueles boi, e fica ele aqui, de leve trás, contando para papai que a gente mergulhou, que a gente fez isso, foi aquilo, que perdemos onde estava a mula, e nós levamos a bronca, a gente rala ele aqui, ó. Os irmãos foram, eu acho que foram juntando muita raiva de José, muita inveja. E para engrossar o caldo, José teve sonhos, mais de uma vez. Sonhou que ele tinha, todo mundo estava colhendo um feixe de trigo e tal, e o feixe dele maior, alguma coisa diferente, os outros feixes de trigo de todo mundo ficavam em volta do dele. Sonhou com lua e estrela que estava tudo em torno dele. E aí os irmãos falaram: além de flu-flu, de roupinha bonitinha, ainda é sonhador. Isso, roupinha bonitinha e flu-flu é meu. Mas na Bíblia diz que os irmãos chamavam ele de sonhador. Sonhador. Certo dia, Jacó mandou: José, vai lá, ver como é que seus irmãos estão. Aí eu fico pensando, numa campina, às vezes uma campina grande, dá para ver com 15, 20 quilômetros. Lá vinha José lá, com a mula dele, o cavalinho dele, sei lá, para ir lá ver como é que os irmãos estavam. E os caras, lá vem o flu-flu, ainda mais com aquela roupa colorida, de longe eles viram, avistaram o irmão, começaram a falar: ih, rapaz, mas esse cara é metido, não é não? Eita ferro! Esse cara precisava de uma surra. E começaram a construir ali alguma coisa que eles pudessem botar para fora toda a mágoa, a raiva, a inveja, o ciúme, dar uma coça, dar uma lição naquele preferidinho do papai. Uma coisa que prende muito a gente na vida, faz a gente sofrer muito, é quando a gente é o preferido. Que a gente às vezes não sabe perceber o outro. Pior
É quando o preferido está perto de você e você fica preso na inveja, preso, servo do ciúme. Suas fantasias, seus pensamentos, seus sonhos, tudo fica em volta daquela pessoa. Não é você e Deus, é você e o outro. Pois bem, José, quando chegou lá, os caras falaram: agora você vai ver o que é ser o preferidinho do papai. Pegaram, jogaram ele dentro da cova, vai ficar aí, vai morrer de fome, de sede. Aí um falou para o outro: pô, cara, você está maluco, como é que a gente vai chegar em casa sem José? Você está doido? Meu pai vai ficar maluco, vai botar todo mundo para correr atrás, vão descobrir o cara morto aqui, rapaz. Ah, não, mas a gente diz que caiu, que o cara tropeçou, caiu, que não achou a gente, nós estávamos lá não sei aonde. Rapaz, mas aqueles beduínos não passaram aqui. Meu pai vai atrás, vai perguntar. Aí vai descobrir. Aí passou uma caravana levando especiarias para o Egito, escravos também, e falaram: pô, alguém falou: vamos vender o cara para o Egito, que aí ele some da nossa vida. Boa ideia. Os outros concordaram, pegaram José, tiraram ele da cova, foram lá e falaram: aqui, esse garoto aqui, quanto você quer? 20 moedas de prata. Era dinheiro. 20 moedas de prata. Foi José vendido para o Egito por 20 moedas de prata. No Egito, aquela caravana vendeu José para Potifar, que era um servo de Faraó. E esse cara que comprava escravo tinha o status, né? E José ali na casa de Potifar, servindo, fiel, ele não era um garotinho, ele já era um rapazola. Tanto que a mulher de Potifar botou o olho em José com sentido sexual. Começou a querer seduzir o rapaz. E José, por temor a Deus e respeito ao seu senhor, Potifar, ficou na dele, não deu mole. Mas imagina, a mulher frustrada, querendo seduzir o cara, não cedendo, ela foi ficando com raiva, e mais uma vez, José foi objeto do ódio alheio. E ela lançou uma acusação falsa contra José. E Potifar mandou prender José. Eu tenho uma ideia de que Potifar não acreditava muito na mulher dele, não. Por quê? Porque se ele acreditasse total, ele mandava matar José. Ele tirou o cara dali, mas ele falou: pô, pode ser, pode não ser, sei lá. Botou o cara na cadeia. Agora, você imagina José, o cara sonhador, que tinha roupa frufru, já vendido de escravo, ainda sofre uma injustiça, vai parar na cadeia. E lá na cadeia é barra pesada. O jogo de poder é duro. Os caras que foram para a cadeia não foram por acaso para a cadeia. E José ali foi fiel a Deus. Ele buscou a ajuda de Deus. Ele foi correto. Gente, o que Deus permitiu José passar por tudo isso? É porque aquele José, o preferido de Jacó, não estava pronto. Não era capaz, não sabia olhar bem as circunstâncias. Não estava treinado para aquilo que Deus tinha para a vida dele.
Mas nessa, traído pelos irmãos, sendo invejado, mandado para o Egito como escravo, sendo injustiçado na cadeia, na casa de Potifar, parando na cadeia, José fez uma pós-graduação de povo, pós-graduação de relacionamentos humanos. José aprendeu a lidar com jogo de poder, José aprendeu a lidar com pessoas. E foi fiel a Deus. Aprendeu a sair do fundo do buraco e olhar para ti que habitas nas alturas. Eleva os meus olhos, como os servos olham para as mãos do seu senhor e as servas para as mãos da sua senhora. Assim nós olhamos para ti, Senhor, até que tu tenhas piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor, porque estamos assaz fartos de desprezo. A vida é dura, o caminho é estreito. Mas lá dentro da cadeia, José prosperou, cresceu, caminhou, se tornou um líder. A ponto do carcereiro, chefe, e veja, o Egito era o maior império daquela época. A capital do Egito era a maior cidade. E a cadeia não devia ser pequena, não. Não tinha 20, 30, não. Devia ter 500, 1000, sei lá. O carcereiro falou, esse cara é bom. Esse cara é líder, ele sabe o que fazer. Então, ó, você vai ser o chefe aí, o representante. Nas cadeias, geralmente, tem o jogo de poder dentro da cadeia. Qualquer relacionamento humano acaba tendo um jogo de poder. E quem tem liderança, assume a liderança, por meios lícitos ou não. E José foi colocado numa liderança ali dentro. E nesse lugar, nesta condição, vieram 2 servidores do rei. Um copeiro e um padeiro, porque houve uma suspeita de Faraó de que haveria uma traição por parte deles, e os 2 foram para a cadeia. E os 2 tiveram sonhos. O copeiro sonhou que ele era restaurado, ele sonhou que ele estava servindo o copo do rei do Egito. E o padeiro teve um outro sonho que José interpretou, e disse para o padeiro, você vai morrer. E para o copeiro, você vai ser restaurado ao seu lugar. Dia seguinte, Faraó descobriu, né, que o padeiro era o cara mesmo, que tinha feito a traição, mandou matar o padeiro. E mandou restaurar o copeiro para o seu lugar. Veja, o copeiro era uma pessoa muito próxima do rei. Porque era o cara que servia a água, que servia o vinho. E nesses reinos antigos, o cara que servia, ele servia o vinho e tomava um golinho. Porque se tivesse envenenado, ele ia morrer. Então ele não ia envenenar o rei para também se envenenar. Então ele servia para o rei, tomava e dava para o rei. Então é uma pessoa de muita proximidade, muita confiança. Quando José interpretou o sonho, disse para o copeiro, quando você for restaurado, se lembre de mim. Fala para o faraó, eu estou aqui injustamente. O copeiro falou, eu falo, pode deixar, deixa comigo. E o copeiro foi restaurado ao lugar dele, e esqueceu de José. Mais uma dor, mais uma frustração, mais uma traição na vida de José.
Gente, o time de Deus, o tempo do Senhor é real. Nós gostaríamos de que nossas fantasias se transformassem em sonhos, nossos sonhos em projetos, projetos em realizações, ao nosso modo e ao nosso tempo. Passado um tempo, o copeiro lá, na boa, Faraó teve um sonho, e ninguém sabia interpretar o sonho de Faraó. E aquela celeuma, surgiu lá os magos do Egito, os sábios da corte, ninguém sabia interpretar. Aí o copeiro, me lembrei dos meus pecados. Eu prometi para o cara que estava lá na cadeia, que interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro, e tudo que ele interpretou aconteceu. E eu prometi para ele que eu ia falar com o Faraó. Gente, aquele era o time. Porque José não só saiu da cadeia porque o copeiro contou para o Faraó. José saiu da cadeia para se tornar o vice-rei do Egito. José saiu da cadeia, agora ele estava formado, graduado, pós-graduado e preparado para cumprir a missão, o propósito que Deus tinha para ele. Aquele era o time do Senhor. E o copeiro falou para o rei, e o rei mandou chamar José. E José interpretou o sonho do rei, e o rei falou: você é o cara, vai se tornar o chefe geral dos exércitos, dos servos de Faraó, de tudo que o Faraó domina. Você só não vai dominar sobre mim. Então, queridos, você perdeu os seus sonhos, as suas fantasias, você não tem mais imaginação solta, tudo dentro de você está amargo, está triste, está cinza, e você pensa que Deus se esqueceu, que Deus não tem um propósito na sua vida. Veja, o salmista dizendo: Senhor, nós levantamos os nossos olhos para Ti, como os servos olham para as mãos dos seus senhores, as servas olham para as mãos da sua senhora, porque nós estamos muito farto de desprezo, de afronta, de frustração, de dor, de problema. Tem piedade de nós, ó Senhor. Aleluia. Tem piedade de nós. Então, às vezes, batendo nesse fundo do poço, a gente fica magoado com Deus e tranca a porta do nosso quartinho de oração, tranca a porta do nosso quartinho da esperança, tranca a porta da nossa imaginação. Nada é mais colorido, não tem mais gosto, vamos levando, a vida é assim, vamos levando, pois você saiba, o Senhor, seu Deus, é real, e Ele é Deus que toma providência, Ele é aquele que escreve a história, Ele é que mudou a situação de José. Naquele momento mais duro, difícil, doloroso da vida dos discípulos, Jesus de Nazaré preso, condenado, Jesus crucificado. Todos os adversários do Senhor e dos discípulos estavam comemorando, e eu creio que naquela hora da cruz até os demônios estavam comemorando. Não sabiam como é que Deus ia fazer para redimir a humanidade. Era um mistério qual era o meio que Deus ia usar. Os demônios não podiam imaginar a loucura
de Deus. Loucura de amor. Como assim? De entregar o seu filho para ser cordeiro no nosso lugar. E naquela hora mais difícil, que parecia a pior das piores derrotas, não tem jeito, morreu, é que estava acontecendo a vitória. A bênção estava ali. Por quê? Porque o propósito do eterno estava ali. Então, muitos dos seus sonhos, das suas fantasias, dos seus projetos que você perdeu, você precisa largar. Porque Deus não estava naquilo, não estava no projeto de Deus, aquele seu projeto, aquela fantasia, aquele sonho. Larga isso, meu irmão. Para de carregar essa tralha, porque não foi Deus que te deu esse fardo. Vai encher a sua mochila de pedra, tentar subir o monte da comunhão com Deus, você não vai prosseguir. Agora pensa que no meio dessa tralha tem sonhos que você tinha quando adolescente, tem projetos que são de Deus para você. São os propósitos dele na sua vida, que ele não desistiu. Deus não desistiu de você. E ele não desiste dos propósitos dele na sua vida. Como pôde parecer na vida de José uma vez, duas, três. Lá para as tantas, José já vice-rei do Egito, mandando, desmandando, faltou comida, no Egito tinha comida, Jacó mandou eles irem, os filhos, os irmãos mais velhos de José, irem comprar comida, foram comprar. Outra vez, José pegou uma peça neles, e estava ali, tudo na mão de José para ele se vingar dos irmãos. Mas ele teve uma clara compreensão que tudo aquilo que ele passou, e não teve essa compreensão naquela hora, meu querido. Foi construindo essa percepção que tudo aquilo era um preparo de Deus na vida dele. Treinamento. Então ele, quando pegou aquela peça nos irmãos, ele não mandou prender, não mandou escravizar, não mandou dar surra, não se vingou, ele só pegou uma peça. E ele tirou aquela roupagem de chefe do Egito e se revelou: eu sou, eu sou José, que vocês venderam. Mas não fiquem se culpando, porque foi o Senhor que me mandou vir. E ali o propósito de Deus se encaixou definitivamente na vida de José, dos irmãos, de Jacó. As profecias que Deus tinha dado para Abraão estavam se cumprindo. A palavra do Senhor não voltará para ele vazia. Então, o Senhor, seu Deus, é aquele que tem piedade, sim, de você. O Senhor, seu Deus, é aquele em quem você pode confiar. Jesus é o seu líder, como diz Hebreus 12, olhando para aquele autor, Jesus, autor e consumador, completador, aperfeiçoador da nossa fé. Ele passou por problemas e venceu. Então olha para este ano, larga o que não é de Deus para a sua vida, joga sonhos e fantasias fora, coisas que já passou há muitos anos, você ainda está agarrado nisso. Perdoa! José perdoou seus irmãos, e os propósitos de Deus prosseguiram. Peça perdão para Deus, abre a sua mão, solta
E Ele, o Todo-Poderoso, é capaz de tocar naqueles sonhos e dizer: esse aqui, meu filho, me pertence, te pertence, porque tem a ver com o meu propósito para a sua vida. E olha, poderoso é o Senhor para ressuscitar os mortos, poderoso é o Senhor para tirar você das prisões do seu passado, poderoso é o Senhor para restaurar o gosto de vida, de alegria, o brilho, o colorido na sua vida. Ele é. E é real. Não é fantasioso, não é imaginário, não é infantil, não é mágico. É real. Então, abandone a ira, joga fora o furor, joga o lixo fora. Não é apenas uma renovação formal de fim de ano. Pensa que você precisa reciclar seu coração. Lembra-te do primeiro amor e o Senhor vai lhe ajudar. Amém.